Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu disse que voltava e voltei. Tô aqui de novo. Dessa vez voltando para falar sobre futebol, né? Depois de alguns vídeos que a gente tinha focado em outros esportes, ainda tem pra gente falar. Nós vamos debater nos próximos dias. Mas dessa vez eu vou voltar aqui com futebol e para falar sobre seleção brasileira. É isso mesmo. Na próxima segunda-feira nós teremos a última convocação do Carlo Ancelotti antes da convocação da Copa do Mundo. Ainda nesse mês de março, no final do mês, entre os dias 26 e 31, a seleção brasileira vai enfrentar a França e a Croácia. São dois jogos bem importantes para a trajetória do Brasil, porque são dois amistosos contra seleções europeias e de um porte bem elevado que irão jogar a Copa do Mundo. Então é sim um bom teste. É sim também uma oportunidade, talvez, para o Ancelotti cravar ainda mais nomes que ainda podem ser vistos como dúvidas na seleção brasileira no momento, pensando que agora a próxima convocação lá para o mês de maio, provavelmente final de maio, será já diretamente para a Copa do Mundo. Mesmo que o Brasil ainda tenha mais dois amistosos, a seleção que ele vai convocar em maio jogará esses dois amistosos e também já vai partir direto para a Copa do Mundo. Nós temos o seguinte, a gente indo posição por posição, a gente já tem uma noção teoricamente um pouco mais clara de certos jogadores, certas posições, mas nós vamos passar um pouquinho porque é bom a gente se atentar a alguns nomes por aqui, porque nós podemos ter algumas novidades, né, alguns testes específicos em alguma dessas posições nessa convocação da próxima segunda-feira, que provavelmente nesse mesmo horário daqui para segunda-feira a gente já vai ter uma noção, a gente já vai ter essa lista para a gente poder olhar e observar como é que vai ser montada essa seleção brasileira. Vamos lá. No gol, nós temos o Alisson, que é o goleiro titular do Ancelotti, e nós temos, em teoria, apenas o Alisson teoricamente confirmado. Né? As outras duas posições, as outras duas vagas, uma delas deve ser do Ederson, que na minha opinião não vem mostrando o mesmo nível que já mostrou na carreira. Hoje em dia é uma temporada bem regular onde ele está jogando lá na Turquia, que é pelo Fenerbahçe, que inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Fenerbahçe acaba de perder um jogo no Campeonato Turco por 2-0. Mas o Ederson é sim também um nome que vem sempre constante na convocação da seleção brasileira, e por ter essa tradição já de ser o goleiro de reserva de imediato do Alisson, deve ir. Mas a gente tem que observar porque, na minha opinião, o terceiro goleiro, que deve ser chamado agora e também deve ser chamado para a Copa do Mundo, deve ser o Hugo Souza, né, o Neneca, do Corinthians, principalmente pela característica do Hugo, que ele é um ótimo defensor de pênaltis, né, comparando que o Alisson e o Ederson não têm tanto essa função, que são jogadores mais um goleiro mais construtor, né, aquele que sabe já ir jogando mais com o pé, um dos pontos que tem levado, né, os goleiros, principalmente no lado europeu, a ter mais visibilidade. Na minha opinião, o Hugo deve fechar essa terceira vaga, que está mais nessa dúvida. Porém, a gente também tem que observar, porque tem o Bento, que voltou a jogar com mais regularidade no Al Nassr, lá na Arábia Saudita, que pode ser uma opção. E também tem se falado também de uma possibilidade de um retorno do Léo Jardim, goleiro do Vasco. Também temos outras opções, mas agora no momento eu acho que deve se restringir a isso. A gente vai pular para as laterais. No momento, as laterais, em teoria, é um espaço que a gente pode se surpreender com qualquer um que possa aparecer, porque são posições carentes que até o momento ninguém sabe dizer quem é o jogador que vai ser o titular, que vai estar nas convocações. A princípio, a gente pode imaginar que o Wesley da Roma deve ser um dos laterais que deve ser convocado. Uma outra opção também que vinha aparecendo constantemente é o Wanderson do Mônaco. Porém, no jogo contra o PSG na última semana pelo Campeonato Francês, o Wanderson se lesionou e está fora, pelo menos a princípio, dessa convocação.
A gente também tem uma opção, né, no lado direito que pode ser o Danilo, né, que ultimamente tem jogado no Flamengo como zagueiro, que talvez também possa ir como zagueiro, mas ele com essa falta de opções, ele pode ser deslocado para jogar na lateral, até porque a gente sabe que uma das opções do Ancelotti seria o Éder Militão, que também está machucado no momento. A gente espera que o Militão consiga se recuperar, consiga estar 100% no físico dele, para que ele possa estar presente na Copa do Mundo, até porque o Militão, assim como o Danilo, é um jogador que pode fazer essas duas funções, tanto de zagueiro e tanto de lateral. É, Indo para o lado esquerdo, muita gente se fala, e talvez eu também concorde com isso, que as duas opções no momento devem ser Alexandro e Douglas Santos. Nós também temos o Caio Henrique, que foi já convocado pelo Carlo Ancelotti, que poderia estar brigando nesse momento, mas é outro que, assim como o Wanderson lá no Mônaco, também se machucou e está fora dessa convocação, pelo menos no momento. A gente tem as opções que possam aparecer aí correndo por fora, talvez a do Alex Telles, mas eu acho muito difícil, né, o lateral esquerdo do Botafogo. Temos também a opção do Carlos Augusto, que é o lateral esquerdo da Inter de Milão, mas que também tem jogado até um pouco mais de zagueiro do que de lateral, mas não tem aparecido tanto também com o Ancelotti, mas num momento assim que não tem tantas opções fixas, ele também pode aparecer. Nós temos ainda no lado direito, com essa lesão do Wanderson e do Militão, uma possibilidade de aparecer o Paulo Henrique, né, o PH do Vasco, que inclusive já foi convocado pelo Ancelotti, já fez gol com ele nos amistosos do ano passado. E aí a gente vai pular um pouco agora pensando na zaga. A gente tem dois jogadores que na teoria já estão certos, que são Gabriel Magalhães e Marquinhos. E aí, como o Ancelotti ainda não decidiu, mas pode levar 4 ou até mesmo 5 defensores, 5 zagueiros, a gente pode citar opções do Danilo, a gente tem a opção do Fabrício Bruno, que já apareceu com o Ancelotti, mesmo que tenha falhado em um dos amistosos, se não me falhar a memória agora, contra o Japão, ele é uma opção sim no comando do Carlo Ancelotti. E nós também temos opções que foi citado em uma pré-lista que foram enviadas aos clubes e saiu nas redes sociais, como opções de Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga do Flamengo, além do próprio Danilo, que é uma opção. E também temos o Kaique, que agora sim que eu vim me lembrar, o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, também é um jogador que está nessa pré-lista, além do Fabrício Bruno e dessas opções que eu falei dos zagueiros do Flamengo, que podem aparecer. Outro jogador também que tem enfrentado lesões, mas no momento pode ser convocado e já apareceu na seleção brasileira, é o Alexandro, jogador do Lille, que ultimamente vem sido reserva no Lille, porque voltou de lesão e ainda não está 100% no seu auge técnico. E outra opção que também apareceu, que tem convivido com lesões, mas que já foi convocado por seleção brasileira, ainda não com o Ancelotti, mas está nessa pré-lista que apareceu, é o Bremer, zagueiro da Juventus. Outra opção que aí eu já acho um pouco mais difícil, pelo contexto também de tantas outras opções que eu citei aqui, é o Ibanez, jogador do Al-Ahly, lá da Arábia Saudita, que também tem possibilidade, mesmo que pequena, mais de aparecer. Aí do meio para frente a gente já tem jogadores que a gente imagina que são certos nessa convocação, como o Casemiro, jogador do Manchester United. A gente tem o Bruno Guimarães, que se estiver 100% no momento, a gente sabe que ele não vai poder estar nessa convocação de agora. Seria muito importante o Bruno Guimarães, porque ele tem feito uma boa temporada pelo Newcastle, tá até marcado mais gols do que o seu normal, e encaixou muito bem, principalmente agora nesse momento do Ancelotti, com o Casemiro na seleção brasileira. Porém, o Bruno Guimarães está machucado e vai ficar de fora. Mas nós temos também aí já uma possibilidade que pode ser uma surpresa nessa lista, que ainda não tinha sido citada no momento, que é o Gabriel Sara, volante cria da base do São Paulo, com passagens pelo Norwich da Inglaterra, e atualmente ele joga no Galatasaray da Turquia. Tem feito uma ótima temporada, muito regular, ele sabe defender e principalmente sabe atacar muito bem, inclusive recentemente fez gol na Champions League contra a Juventus. A Champions também futuramente é um tema que a gente quer abordar até um pouco mais aqui, mas o Gabriel Sara está nessa pré-lista e pode também sim aparecer como opção para o meio-campo da seleção brasileira.
Outras opções, o Lucas Paquetá, que agora retornou para jogar aqui no Flamengo. Nós temos o Joelinton lá pelo Newcastle, companheiro do Bruno Guimarães, inclusive. Nós temos duas opções lá no Wolverhampton, que é o André e o João Gomes, mas que pelo momento instável do time, que é o lanterna da Premier League, talvez não sejam chamados, até porque também quando tiveram oportunidades, ultimamente não mostraram que pode ser uma opção fixa na seleção brasileira. Outra opção também que pode aparecer talvez seja o Ederson, jogador da Atalanta, que já teve convocação, mas no momento ele ainda não apareceu para ser titular na seleção brasileira, mas pode sim ter essa opção. Muitos têm falado também do Marcos Antônio, jogador do São Paulo, e do Breno Bidon, jogador do Corinthians, mas no momento eu acho muito difícil o Ancelotti sair com um jogador assim daqui do Brasil para ser testado assim tão em cima da hora. Mais pra frente a gente tem, na teoria, o Matheus Cunha, que está jogando com a opção um pouco mais recuada, como mais um meio de armador, que deve, na minha opinião, já é um dos fixos aí na seleção do Ancelotti. A gente tem uma opção que pode aparecer, que está na pré-lista, que é o Gerson do Cruzeiro. A gente tem também o Matheus Pereira do Cruzeiro, que pode ser uma opção, mas esses eu também acho um pouco mais difícil. Passando também um pouco mais para frente, no ataque nós temos opções de Vinícius Júnior, a gente deve ter o Estevão, deve ter Rafinha, o Gabriel Martinelli está correndo bem por essa vaga, o Antony também tem jogado bem lá no Betis e pode concorrer a esta vaga, e aí a gente tem, puxando para centroavante também, que pode fazer até essa opção um pouco mais aberta pelo lado, nós temos Gabriel Jesus, que voltou a jogar e voltar a jogar bem no Arsenal. E aí dois jogadores, três na verdade também, que apareceram nessa pré-lista, que são os nomes do Endrick, atacante do Lyon, que voltou a fazer gols, e é um pedido do Ancelotti, pelo que algumas fontes dizem, de ter ido jogar no Lyon para ganhar mais minutos e ser mais tempo, para ser mais observado, para ele ter essa chance na seleção brasileira. Eu já gravei um vídeo lá atrás no nosso canal aqui, que eu levaria o Endrick, né? Para mim é um jogador que tem esse dom, tem essa estrela, já mostrou na seleção brasileira, já mostrou nos clubes e pode sim agregar muito à seleção brasileira, sendo bem usado aonde ele sabe jogar. Outro jogador que também está nessa pré-lista é o Igor Thiago. Outro jogador que no mesmo vídeo que eu citei do Endrick, que tem aqui no nosso canal, sobre os noves da seleção brasileira, o Igor Thiago seria minha outra opção de ataque e que ele pode estar também na convocação agora de segunda-feira, porque ele está nessa pré-lista. O outro jogador que está na pré-lista, mas aí eu já acho que corre um pouco mais por fora, porque tem muitas outras opções que têm jogado mais que ele, é o Ryan, que chegou recentemente do Vasco para o Bournemouth. Ele apareceu na pré-lista e pode ser uma opção do Ancelotti. E aí a gente tem outras opções, que são o João Pedro, que está comendo a bola no Chelsea, que está cravando ainda mais o seu nome como possibilidade certa na seleção brasileira. Tem também o Richarlison, que voltou de lesão, que é um homem de confiança do Ancelotti. E aí a gente tem a grande incógnita dessa convocação brasileira, porque o Rodrigo teve uma lesão de LCA, ele está fora, não só desses amistosos, mas também está fora da Copa do Mundo. Nós desejamos uma melhora rápida e pronta para o Rodrigo, para que ele possa voltar ao nível que ele entregou, que a gente sabe que ele tem. E aí a grande incógnita fica em Neymar Júnior. Por quê? Porque o Neymar também está nessa pré-lista que o Ancelotti fez. O Neymar é uma opção para o Ancelotti, todo mundo sabe disso. O Ancelotti já falou várias vezes que se ele estiver 100% fisicamente, ele vai para a seleção brasileira, mesmo que ele não seja nem convocado para esses amistosos de agora, porque ele é um jogador que não precisa ser testado, e isso eu concordo com ele. Porém, alguns momentos aí do Neymar tem gerado alguns incômodos na CBF e no Ancelotti, e aí a gente tem a grande dúvida, porque assim que o Rodrigo machucou, muito se foi falado que o Neymar seria o jogador que iria assumir essa vaga, porque tinha ficado livre, mas também quando o Neymar teve a sua oportunidade de se mostrar com o Ancelotti, vendo ele dentro do campo, que o Ancelotti foi a Mirassol assistir Mirassol e Santos no começo dessa semana, o Neymar foi poupado e não jogou. O Neymar se poupou, né? Ao que tudo indica, deve jogar contra o Corinthians no próximo domingo, o último jogo antes da convocação dessa segunda-feira. A gente ainda não sabe se o Ancelotti vai à Vila Belmiro. A princípio, as informações dizem que apenas o Tafarel, que é o preparador de goleiros, vai representar o Ancelotti. E aí a gente fica nessa expectativa. Na minha opinião,
inclusive gerando muita discussão com muita gente, o Neymar tem que ir para a Copa. Porque é um jogador com a qualidade que já se mostrou, mesmo que não esteja 100% da sua forma física, já mostrou muito pela seleção brasileira, é o artilheiro da história da nossa seleção, e a gente não pode deixar um jogador dessa qualidade, com esses números, fora de uma convocação. E principalmente agora com 26 opções de nomes para se levar. E ainda mais agora com o Rodrigo fora, ainda mais agora que o Neymar tem voltado a jogar com mais regularidade depois dessa cirurgia no começo do ano. No último jogo que ele jogou há 15 dias atrás, fez 2 gols contra o Vasco. E tem jogado no Brasil, tem sido observado mais de perto. Muita gente fala que ele tem se dedicado muito mais do que nos últimos anos, porque ele quer essa vaga, ele quer essa última chance. Até porque também em entrevista recente à Cazé TV aqui no YouTube, ele disse que dependendo do corpo, dependendo de como ele vai estar se sentindo, talvez esse seja o último ano dele da carreira. Então, principalmente físico e mental, é uma oportunidade que, para mim, deveria ser dada para o Neymar. E ele tem que aparecer nessa seleção, na minha opinião, já agora nessa convocação. Você pode soltar seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, falar o que você achou das minhas opiniões e também colocar as suas por aqui. Esse canal é aberto, a gente pode debater e aí a gente pode voltar na próxima semana para comentar se apareceu alguma novidade, se teve Neymar, se não teve. E a gente acompanhar de perto esses últimos dias, esses menos de 100 dias para a Copa do Mundo da nossa seleção. É isso, tamo junto, é nóis. Valeu pelo acesso.